ou já conversando com o deputado, com o assessor. Então, esse povo vai demorar. Né? Não dá para o microfone. A Cláudia que tem que ir aí, ó. Aqui, ó. É que esse microfone não deu certo. Bem, então, o pessoal ainda está em algumas tarefas aí em gabinete. Nós vamos começar porque eles vão demorar um pouco. E a gente tem feito aqui um trabalho sistemático na Alesp, os oficiais, junto com a comissão geral. E normalmente a gente, quando dá umas 5h30 mais ou menos, a gente vai aqui para esse plenário JK, porque termina o colégio de líderes e os deputados vêm falar o que aconteceu, alguns vão informar para a gente e a gente vai mostrar a nossa presença ali para todos, que a gente está aqui, né, em busca dos nossos objetivos, né, que é o 56. Então, me apresentando, meu nome é Luiz Milito, eu sou da execução fiscal. Hoje tem companheiros aqui de Osasco, tem companheiros de Mogi, né, que estão vindo mais pela primeira vez, né? Parabéns para todos, aí até uma salva de palmas para um fôlego novo, né? O pessoal vem já trazendo um fôlego novo. E a gente está vindo aqui sistematicamente tentando fazer esse trabalho aqui, né, de cercar os deputados no sentido de que seja aprovado 56. Fazemos isso também no TJ, né, e também junto ao Executivo. Então a gente está atuando em todas as frentes possíveis, né, cercando tudo quanto é lado. O pessoal do interior que não vem para cá cerca quando vai algum deputado, fala com o deputado, fala com o presidente do tribunal ou outro representante do tribunal. Então é um trabalho que está sendo feito no estado todo, né, e já há algum tempo. A gente começou aqui em 2013, né, assim que foi elaborado o projeto 56 pelo tribunal, a gente começou a vir para cá, já em novembro, dezembro de 2013, a gente começou a vir para cá com um número muito grande de oficiais e mantivemos um trabalho constante de lá para cá. É lógico que a gente está atrás de uma coisa que nos interessa, mas que a gente sabe também que seria muito fácil evitar todo esse desgaste nosso se eles tivessem boa vontade, tanto o presidente do tribunal, como o presidente da Alesp, como o governo, né, o Alckmin, tivesse boa vontade, isso evitaria todo esse desgaste que nós estamos tendo. Evidentemente, é uma luta, é bom estar com todos vocês aqui, mas é uma luta, né, que a gente faz, deixa de trabalhar, deixa de fazer uma série de coisas para vir para cá, lutando pelo interesse nosso da nossa categoria. Mas a gente sabe que isso resolveria fácil, né? Mas a gente sempre fala assim, uma coisa é a gente querer, outra coisa é poder, né? A gente não tem nem a caneta na mão e nem o poder de decisão, né? Não tá, infelizmente não está na nossa mão. Então a gente fica dependendo das pessoas que têm esse poder na mão, da caneta e do cofre, né? De luta. Isso é o que nós temos para apresentar. E a gente está apresentando isso, os que estão de parabéns, estão apresentando isso, essa vontade, né? E isso tem nos deixado contente de estarmos nessa luta junto com vocês todos. Mas a gente não tem esse poder para poder decidir, né? Então, é muito difícil, não está fácil conseguir essa aprovação, né? A gente sabe disso, da dificuldade toda, que o governo fica colocando uma série de empecilhos, agora com a crise, coloca que é problema falta de verba, e a gente está argumentando que não, que é possível ser aprovado agora e pagar no ano que vem, né? Que é a forma vacatio legis, né, que a gente defende até agora, e mesmo assim está com muita dificuldade da gente conseguir essa aprovação, né? Mas nada é impossível, né? A gente sabe que uma coisa é difícil, mas que ela não é impossível, né? E a gente tem que torná-la inevitável, né? A nossa presença aqui, a presença com os deputados, a presença no tribunal, a procura do executivo, que vai fazer com que essa coisa se torne inevitável, que eles não aguentem mais, tem que aprovar, né? Porque o pessoal está aí vindo atrás. Até tem uma colega que falou, não deixa as mulheres falarem que eles vão aprovar rapidinho, né? É lógico, né? É uma brincadeira, mas o sentido é esse mesmo, a gente está cobrando deles insistentemente, né? Então, só para apresentar o nosso trabalho, a gente, diante da falta de unidade, de ter tantas entidades no nosso meio, nós, em 2014, nós constituímos a Comissão Geral dos Oficiais de Justiça. Então, essa comissão, ela é supra-entidade, né?
é uma forma de organização democrática e horizontalizada. A gente não tem como uma entidade, né, que existe, que vocês conhecem, que eu faço parte também. E a Comissão Geral, ela aceita e vive em função da participação dos oficiais, né? Então todos são bem-vindos, todos têm que estar presentes. A organização horizontal é porque o que a gente pensa? Não há entidade que possa cobrir o Estado todo, resolver os problemas nossos no Estado todo. A única forma da gente resolver os problemas, tanto os problemas nas centrais, problemas específicos de trabalho, como as questões mais gerais, se tiver em cada central uma organização. A gente só vai garantir que a conquista e melhora nas condições de trabalho se tiver em cada central uma comissão que está lá pensando nos problemas tanto específicos da central como os problemas gerais. Então a comissão geral, ela tem como o ponto principal de base dela é a existência de uma organização em cada central. Pode ser uma pequena comissão, pode ser representantes, pode ser uma pequena entidade. Nós, então, defendemos que não existe nada mágico e a gente acha que a organização só é possível com a participação dos oficiais. E a gente sabe que a participação dos oficiais é mais presente na central, né? Não dá para vir todo mundo para uma atividade dessa ou qualquer outra coisa assim. Então, a gente acha importante e fundamental essa organização por local de trabalho. Cada central tem uma comissão, tem representante que vai trocando, né, para não... Nós temos grandes desafios. O objetivo principal que daria as condições para que tanto os da ativa como os aposentados de terem um plus a mais no salário e de ter a nossa função reconhecida e valorizada, né? Então, por isso que é muito importante o nível universitário para nós, né? É uma forma de valorização e um plus a mais no salário, que é a única maneira que os aposentados, no caso, teriam. Por isso que aqui tinha que ter muitos aposentados, né? Estou eu, Sebastião, e alguns mais, mas teria que ter, porque interessa, né? Quem mais? Aposentado. Embora não pareça. Se aposentou muito nova, hein? Na lei antiga, né? É que podia aposentar com menos de 48. Então, gente, essa é a filosofia e o objetivo da comissão, é essa participação de todos. E todas as entidades podem estar aqui presentes, tá? É aberta para todos. Entidade tem oficial de justiça, é aberta para participar. Então nós temos grandes desafios além dos 56, tá? Temos outros desafios, né? A gente tem várias coisas, a gente precisa resolver o problema das normas da corregedoria, naquilo que está prejudicando a gente. A gente tem outros problemas específicos em cada área nossa, que a gente tem que ir atrás, tem que resolver para minimizar, né, essas condições péssimas de trabalho. A gente tem desafios até de organização na categoria, né? Nós temos que ter uma unificação das entidades, não precisa ter tantas entidades separadas, né, dividindo em termos de oficiais de justiça, tem que ter uma unificação. Então são desafios que a gente tem que fazer. Nós temos um sindicato que está cobrando o imposto sindical de todos, agora só dos ativos, né? Mas é uma grana que se cobra uma vez por ano, mesmo você não sendo sócio, que é a contribuição sindical, o imposto compulsório que todos estão pagando. E a gente não vê o pessoal do sindicato aqui, isso que é mais triste, né? Eles vieram uma vez aqui, né? Tiveram uma presença aqui. Aí foram cobrados, né? O pessoal pediu, cadê a prestação de contas? Vocês estão fazendo com o nosso dinheiro? Daqui 15 dias o Daniel falou que apresentava. E esse estatuto que é muito rígido, não permite a participação, demora 9 anos para um oficial poder se candidatar a algum cargo. Vou mudar daqui 1 mês. Quanto tempo faz? Foi em abril. Foi em abril, né? Aí, o que aconteceu? O Daniel não veio mais aqui. Incrível, né? Parece que... Nem atende o telefone. Então, é um sindicato que falou que tem 2.300 sócios. Gente, 2.300 sócios oficiais de justiça. A gente sabe que não tem nem 500, gente. Deve ter uns 300. 230. Quanto? 230. Ele só multiplicou. A gente sabe que eles não têm nem 500 sócios, porque a diretoria, para pedir afastamento com a atividade sindical, o regimento interno do TJ exige que tenha 500 sócios, né? E eles querem se afastar. Tem oficiais lá que moram em Penápolis, moram em sei onde. Os caras querem se afastar, mas não conseguem. Porque não tem 500 sócios.
O único que conseguiu se afastar é o Daniel, mas não pelo sindicato, pela federação, da qual também está descontando o nosso rico dinheirinho, né? O nosso suado dinheirinho. A federação, que é uma federação estadual, que a gente nunca viu fazer nada pela gente, que eles nem sabem que a gente existe, mas, no entanto, eles pegam uma parte dessa grana e vai para a federação. Porque do dinheiro que é tirado de cada um de nós, há uma divisão, né? 60% fica com o Sindojus, mas aí tem 10% para a confederação, 15% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o governo. Então esse dinheiro é dividido, o sindicato fica com 60%. E vai para entidades que nunca você nem ouviu falar dessa federação, né? Que eu nem sei falar o nome dela direitinho aqui. Então, é uma coisa, sabe, é uma incoerência total, né? Uma incoerência total. Então, nós precisamos resolver esse problema do Sindojus, mais cedo ou mais tarde, é dinheiro nosso, né? Eles pegam, nessa arrecadação, que agora é só dos ativos, nós conseguimos tirar os aposentados, né? Mandado de segurança, conseguimos tirar os aposentados. Mesmo assim, eles pegam 600 mil por ano dos ativos, né? Então, já vai para a 4ª vez, certo? É só vocês multiplicarem. Já tem 2 milhões, né, e 400. Mais os 300 mil que eles pegaram dos aposentados na primeira vez. Tá? Então dá 2 milhões e 700. E eles estão pedindo retroativo, de 5 anos para trás. Tá? Não, já foi autorizado, mas assim, parece que, pelo que a gente está tentando barrar isso, né? Mas de qualquer forma está difícil. Parece que vai virar precatório, alguma coisa assim, nós não temos certeza. Mas eles estão querendo 5 anos para trás. E não vem aqui, não prestam conta. Então nós precisamos resolver desafio para a categoria. Como que uma categoria de 5.300 na ativa e 2.500 aposentados pode aceitar uma situação dessa? Entendeu? Um sindicato que tem a representação legal, por lei, mas não tem a representação política sindical, porque acho que quem aqui é sócio desse sindicato, por favor? Levanta a mão, quem é sócio? Sindojus. Alguém é sócio do Sindojus? Tá, nós fizemos essa pergunta da outra vez aqui, também ninguém levantou, só os diretores levantaram a mão. Os diretores do sindicato. Então, vocês percebem como é que pode ter, né, um sindicato que não tem representatividade? Então é um problema, um desafio para nós. Entendeu? E tem outros desafios que a gente vai discutindo para a gente resolver esse ano ainda, né? Tem coisas que vão acontecer em termos de entidade que a gente vai passar para vocês. Então, essa situação, depois aqui, eles são membros a comissão tem 30 membros, tá? Nós estamos em 4 aqui, tem mais aqui, né, membros da comissão, e ela tem representante no estado todo, e a gente estava fazendo, na última reunião, um convite para que todos se agregassem, né, à comissão, fazendo suas representações nos próprios prédios e regionalmente. Ó, chegou o pessoal de Osasco. Eles estão até com as camisetas e tal. Então nós estamos falando o seguinte, a comissão tem que ser uma organização que surge em cada prédio. Então, tem que ter cada prédio e tem que ter regionalmente. Nós convidamos o pessoal da capital e região para formar uma regional, tá? E pedimos para todos lerem nossos princípios. Alguém lê os princípios? Eita, parabéns. Esses princípios, eles estão na nossa página no Facebook. Tá? Então, tem uma página no Facebook que é Comissão Geral dos Oficiais de Justiça. Aí entra nessa página, aí do lado, em cima do lado direito, tem os nossos princípios. Tá? Então, a gente pediu para que todos lessem os princípios para ver se concorda, discorda, se tem alguma coisa a acrescentar, para que a gente pudesse efetivar essa criação de uma comissão regional. Seria uma primeira organização regional da comissão geral. Porque é muito difícil reunir todo mundo. Esses 30 que pertencem, fazem parte, é muito difícil conseguir uma reunião, porque pessoas que moram muito longe, Ribeirão, Birigui, então é difícil você reunir. Então, para a gente ter uma organização mais consistente, a gente quer que ela se organize regionalmente. Cada região vai constituindo a sua organização, para a gente ter o estado todo contemplado. E quando tiver um desafio novo, a gente vai ter todo mundo junto, todo mundo unido, com força. Tá? Então, nós vamos recolocar o convite para que todos leiam, né,
a nossa carta de princípios, que está na página, tá? Que é importante ler para ver se concorda. E nós vamos ter reunião da comissão no dia 11 de junho. Tá? E nesse dia 11 de junho, que já é isso, na próxima semana, nós vamos colocar que nós estamos fazendo uma experiência inicial de criação de uma regional, inicialmente chamando capital e região, tá? Que é bem abrangente. Com a evolução da organização se cria outras depois. Comissão Geral da Baixada, né? Comissão Geral do ABC, Comissão Geral da região de Osasco, Carapicuíba, né? Região metropolitana. E assim vai, na medida em que a gente for crescendo, a gente vai ter que fazer essa forma mais não rígida, né, de organização, porque senão a gente não dá conta. Tá? Então, a primeira forma embrionária que vai nascer vai ser essa regional, capital e região. E aí nós vamos fazer uma reunião específica com representantes de cada prédio. Né? É aberta a reunião, evidente, mas cada prédio tem que designar. Ó, você vai lá na reunião, o dia que a gente marcar, que vai ser depois do dia 11. Tá? Então fica aqui o convite aberto para todos, né? Para que tenham essa participação também junto com a gente. E vocês querem falar alguma coisa? Então eu vou passar a palavra para eles, que eu já falei demais. E depois a gente dá os informes do que a gente conseguiu fazer hoje. Tem alguns informes aí. Boa tarde, rapidinho. Meu nome é Rosângela, vim de Santos com a nossa comitiva. Hoje foi uma tarde muito feliz, porque o pessoal de Guarujá veio também. Viemos com 4 meninos de peso. E aqui nós... Foi muito bom. Aí conhecemos aqui os nossos companheiros de Mogi. Já tinha ouvido falar deles lá no WhatsApp e eu os conheci pessoalmente. Então, nós conseguimos... Mogi também. Então, primeiramente é muito satisfatória a nossa presença aqui, mostrar que estamos confiantes na luta, um fortalecendo o outro, porque o momento é para isso, sem esmorecimento. Em relação à categoria, particularmente eu gostaria de colocar o seguinte: nós conseguimos uma vitória jurídica, ainda que parcial, em relação àqueles descontos que são feitos no nosso holerite quando nós nos afastamos devido a férias ou algum outro motivo. Aí o que acontece? Quando nós mais precisamos do auxílio alimentação, o TJ corta. Então, juridicamente, nós conseguimos essa vitória parcial. A Fazenda do Estado já apresentou embargos, mas isso é uma questão que é pacificada nos tribunais superiores. Então, para quem acessa o site da Sojubes, lá está na capa um comunicado sobre isso. E temos ainda uma possibilidade de, assim que essa decisão transitar em julgado, nós poderemos reaver os valores de 5 anos atrás. Então, é bem significativo para todos nós. Num primeiro momento, essa decisão atinge os associados da Sojubes, mas cada um, pela sua entidade, pode procurar e saber qual é a situação, se a entidade já ingressou em juízo, se não ingressou, que ingresse, né? Milito, nós podemos já falar do que nós fizemos aqui? Então, a nossa turma da Baixada fez algumas visitas, né? Eu vou pedir aqui para a Claudinha também ajudar. Nós passamos lá no Cauê Macris, né? No Carlão Pinatari e no Paulo Correia Júnior. O Paulo Correia Júnior, ele é lá da Baixada e nós tivemos a felicidade de encontrá-lo no gabinete. Ele já estava de saída, né? E comentou o seguinte, aí você me coloca aqui se eu esquecer alguma coisa, que ele já havia conversado com o presidente da casa, né, o Capês, e ele havia se comprometido a colocar os projetos naquela ordem que já sabemos, 49, o 6 e o 56, que essa é a importância dos projetos. Ainda há pouco, né, quando nós chegamos, ouvi aquele grito de guerra dos assistentes. Aí eu desci, fui lá falar com eles, estava passando o Barros Munhoz e o Campos Machado.
Aí o Campos Machado também falou dessa ordem, que é o 49, o 6 e o 56. Embora a gente não acredite muito, né? Mas eles estão agora com esse mantra, 49, 6 e 56. Então, nós temos que torcer muito para que o 6, que é imprescindível, né, para quem é do judiciário, para que ele entre na pauta de votação e seja aprovado. O 6 é aquele que cria os cargos para assistentes sociais e psicólogos. Então, como os representantes, eles entoam lá no plenário, criança que está em situação de risco, as mulheres, idosos que precisam de laudos. Não há profissionais, não há funcionário técnico, que no caso são eles, né, os psicólogos e os assistentes, em número suficiente para dar conta dos laudos. Então, essa criança em estado de risco, ela vai esperar. Ela vai sofrer, ela pode chegar à morte, entendeu? Então, isso é muito grave dentro do judiciário. E é lógico que esse projeto tem um apelo muito mais forte que o nosso. Todos nós sabemos disso, né? Então, é nessa ordem. Por que a gente fala assim? Porque, sendo votado e aprovado o 6, vai se abrir uma estrada para o nosso 56. Né? Primeiro o 6 e aí vem o 56. Porque pelo menos que ele entre na pauta de discussão do Colégio de Líderes. Ele ainda não entrou lá na discussão do Colégio de Líderes. E o 6 já entrou. Né? Então isso é muito importante para a gente. Uma outra situação, nós fomos mais onde? No Paulo Corrêa Júnior, fez esse comentário. O próprio Paulo, ele falou assim que teve um dia no Colégio de Líderes que o 56 não estava sendo pautado. E que ele levantou, e o 56 não vai ser discutido? Diz que ele levou uma bronca do Capês e do Macris, tanto que hoje eu falei, deputado, por favor, coloque lá. Ele falou, você quer que eu leve outra bronca? Eu falei, claro, nós vamos lembrar sempre disso, né? E aí, então, parece que o que lembra, quem lembra, já leva a bronca dos outros, porque não pode ser falado. Porque tão nevrálgica que está a situação desse projeto aqui. Né? O quanto nós estamos incomodando. Então, a gente tem que continuar firme mesmo. Porque é esse incômodo que impede que o nosso projeto vá para a gaveta e que mantenha ele vivo. E é esse incômodo que vai fazer com que eles aprovem. Marcos Salles de Sorocaba. Nós estávamos aqui reunidos naquela hora e decidimos fazer 2 grupos, mais ou menos entre 15 e 20 cada um, né? Um ia atrás do Cauê Macris, que ele é o líder do governo aqui na casa, e o Carlão Pinhatari, que é o líder do PSDB na LESP também. Na sala lá do Pinhatari, nós descobrimos que ele estava numa comissão, ele está aqui. Aí na volta, o Carlão precisou sair para ir no Colégio de Líderes e na saída o Cauê Macris conversou com o Milito, assim, correndo, porque eles às vezes não param, né? Se ele parasse, né? Eles têm o jeito deles de lidar com a gente, né? Mas ele conversou alguma coisa, eu pedi para o Milito falar sobre isso, porque foi com ele que conversou, estava atrás, eu ouvi metade, né? Mas é assim, a gente está pressionando cada hora um aqui, né? Uma hora a gente vai atrás de alguém de Sorocaba, outra hora vai atrás de Tu, outra hora a gente vai... Então, na região de cada um aqui tem 1, 2, 3, 4 deputados, né? Então a gente está fazendo esse trabalho e a gente pede que continue, porque é essa pressão que vai fazer com que seja aprovado. Porque senão já estaria arquivado mesmo, né? Daí ela guardado em alguma gaveta aí. E o próprio deputado Gianazzi nos avisou isso, né? Que se nós não tivéssemos... A conversa que nós tivemos no corredor, foi eu e a Cecília do INI, a gente foi conversando com ele no corredor, ele falou, vamos falando, queria para o Colégio de Líderes. Mas é bom situar vocês, antes disso, o que aconteceu ontem, né, e na outra reunião com o TJ, para vocês saberem o que nós falamos hoje com o Macris. A reunião com o TJ, nós tivemos uma reunião no dia 26, né, foi a comissão e a Sojures, através do representante deles. E nessa reunião,
junto com juízes assessores e o desembargador Malheiros, que é o designado pelo Naline para fazer a interlocução com as entidades, né, com os funcionários, nessa reunião nós saímos lá com 3 propostas. Né? Uma proposta era que o Naline fizesse um ofício dirigido à Alesp, dizendo que concordava e era prioridade o projeto PLC 56 e que concordava com a forma vacatio legis, né? E que o tribunal iria assumir esse gasto, né, com a verba de 2016. Nós saímos da reunião com essa ideia. A segunda proposta era que nós fizéssemos uma reunião com a Comissão de Orçamento do TJ, porque o TJ está discutindo o orçamento de 2016 agora e vai apresentar, até o final de julho, ele tem que apresentar uma proposta de orçamento. Então nós queremos participar efetivamente dessa discussão para saber o que vai ser colocado nessa proposta de orçamento, e a gente quer incluir, inclusive, a verba para o 56, evidentemente. Entre outras verbas de reposição salarial, que nós temos perdas salariais também que são importantes, e outras questões de dinheiro. Então, eles concordaram de marcar essa reunião, ficou para a semana do dia 15 de junho, eles vão marcar, com 2 técnicos, e além dos desembargadores que formam a comissão de finanças do TJ. Nessa reunião, a gente vai participar, tanto entidades como a comissão de oficiais vai participar dessa reunião de orçamento, que é importante. E a outra coisa que a gente saiu era sobre nossas perdas desse ano mesmo, porque o tribunal, ele além de não pagar nossas perdas passadas, ele pagou só 6,5, né? Esse 6,5 não é a inflação nem do ano, que deu 7,68. Então, nós temos uma diferença de 1,18 para receber. Fora o que vai ficar de dívida do tribunal, que é 10,09. O tribunal vai ficar devendo 10,09, que é desde 2002. E nem o 1,18 ele estava querendo pagar, que é a diferença atual, né, que é obrigatoriamente, para ele cumprir a database, ele fala que cumpriu a database e não cumpriu, porque a database teria que cumprir pelo menos a inflação do ano, vamos dizer assim. Porque as perdas históricas, a gente sabe que na correlação de força atual está difícil de a gente conseguir nesse momento, até pela crise, pela situação que está vivendo. Mas nós temos ainda um ano pela frente, né? O ano não acaba agora em julho, tá certo? O ano vai até dezembro. Então nós temos que ter aí sim estratégias e táticas para tentar conseguir isso. Saímos da reunião com as 3 propostas. O Naline não estava, então ficou deles a juíza assessora, a doutora Fátima, e o doutor Malheiros e o doutor Fernando levar para o Naline a proposta. E nós ficamos de atrás para saber a resposta. Aí nós fizemos isso. Ontem, eu e o Clécio, chegou agora, com boas notícias, nós fomos lá ontem conversar com a juíza que ficou de falar com o Naline. Só que ela não estava, aí falamos com o juiz, que é o doutor Fernando. E ele falou, primeira coisa, ofício. O Naline concorda em fazer o ofício, mas não concorda em colocar que vai ser assumido na verba de 2016. Então ele concorda assim. Aí foi, mas quais os termos, né, nos perguntando? Que é prioridade o PLC 56 para o Tribunal de Justiça e que ele aprova a forma vacatio legis, mas ponto. Né? Não quer deixar o ônus para o orçamento de 2016 e para o próximo presidente não assumir esse ônus. Aí eu e o Clécio ficamos numa situação difícil e falamos, bom, aceita, não aceita, o que a gente fala? A gente não podia consultar vocês, né? Não dava pra, na hora lá tinha que... O que a gente falou, bom, então a gente aceita esse ofício e nós vamos colocar para os oficiais, né? Mas já seria alguma coisa, um passo a mais, vamos dizer assim, embora ele não fosse colocado em 2016. Mas ele colocando, mandando para cá, que concorda, que é prioridade e que concorda com a forma vacatio legis, é a forma que aprova agora e paga depois, tá? É uma lei, né? Não é lei. É um instrumento jurídico, sei lá, quem é de direito sabe. É uma forma jurídica de pagar uma coisa agora e os seus efeitos, aprova agora e os seus efeitos seriam posteriores, tá? Então, esse ofício, ele garantiu que enviaria para cá, né? Aí, com relação às outras coisas, o 1,18,
ele falou que o doutor Narim pediu o cálculo para fazer. E nós apresentamos depois, liguei para ele, apresentamos o valor de quanto dá esse 1,18 para nós. A gente chegou pedimos um apoio de um contador, que é amigo nosso, ele calculou para a gente, estava eu e o Clécio tomando um café, ele calculou, e nós falamos quanto é que era. É 3 milhões e 500 mês para o tribunal. Tá? Só dos ativos. O aposentado, quem paga é o SPPREV. Então, 3 milhões e 500 para o tribunal não é uma coisa impossível, dá para ser pago agora, é só ter boa vontade. Então, isso nós vamos pressionar para a gente conseguir. E a reunião com o orçamento já está acertada, então essas coisas estão acertadas. Eu liguei hoje novamente de manhã para o doutor Fernando, perguntei sobre o ofício, falei, doutor Fernando, nós vamos estar em vários oficiais lá, em várias regiões do estado, e a gente queria que o senhor pudesse mandar esse ofício lá no e-mail da Alesp, do CAPES. Ele falou que ia tentar, mas não sei se mandou, a gente não tem essa comprovação. Tá? Então foi isso que aconteceu de lá para cá. E na conversa com o Macris, que a gente pegou ele no caminho, nós cercamos eles em duas portas, né? Vocês estavam numa porta, ele estava em outra, ele saiu pela porta de trás. Mas aí teve que falar. Ele viu a gente numa porta e achou que não tinha ninguém na outra. Quando ele saiu na outra, aí a a Cecília ajuda a falar assim. Então ele falou, vai falando, vai falando. Aí nós falamos, ó, a gente quer falar com o deputado que tem um dado novo, o tribunal já deve ter mandado, falando que mandou o ofício, deve ter mandado, porque a gente não tem certeza, mandado o ofício dizendo que concorda com que é prioridade, porque uma reunião que nós fizemos com o Macris, ele cobrou isso. Ele falou, nós fizemos uma reunião com ele de 1 hora, ele cobrou, falou, ó, tem uma garantia que o tribunal banca isso, né, na verdade. Nós falamos que se um ofício resolvido, não, o ofício é bom. Então, a gente ficou falando para ele no corredor, vai ter esse ofício. Ele falou, ó, em palavras, ele falou, ó, não, vou ser franco com vocês, os 56, essa história de vacácio legis é uma conversa, porque nós vamos ter que pagar mesmo, né? E a arrecadação está caindo, caiu 700 milhões esse mês, e não sabemos o que vai acontecer. Aí não sei se a Cecília falou, não, mas o ano que vem é outra realidade, então pode ser que a coisa mude e tal. Mas ele ficou falando isso o tempo todo, né? E aí nós falamos do ofício e falou, bom, vamos ver, né, se esse ofício chegar, pode ser que, aí, sei lá, uma coisa que poderia mudar alguma coisa aí nessa forma deles agirem do governo, né? Então foi isso, aí chegou, vocês viram ele chegando, e é essa situação. Esse ofício é importante para a gente poder ter aí uma forma mais de cobrar aqui essa aprovação. Ó, então essa é a parte que a gente fez, foi essa. Alguém tem mais informe? Olá, boa tarde, desculpe o atraso, a gente ficou esperando lá para falar. Eu sou da Comissão Geral dos Oficiais de Justiça, do Fórum da Penha, e a gente ficou... É que eu não gosto de falar com o Tony Costa, eu tô quase Vai lá, aqui, por favor. Eu chamei, você não quis ir. Não, mas eu chamei só... Veja bem, o meu empresário exige que eu faça isso. Brincadeira, tá, pessoal? É frescura sua. Queria dar um alô ao pessoal de Mogi das Cruzes que vieram aqui hoje. Cadê o pessoal de Mogi? Ali, legal. De novo, o pessoal de Osasco, Guarujá. Guarujá tá aí. Legal, agora de frente eu vejo quem é quem, né? Legal. Parabéns, obrigado por ter vindo. Então, nós falamos com... Tentamos falar com o Capês, nos esperamos, ele não poder atender a gente falou com o Paulo Peixoto. Paulo Peixoto é um assessor, chefe de gabinete do Fernando Capês, e ele atendeu a gente numa sala, lá teve uma conversa legal, uma conversa franca, eu achei. Falou que tem projetos sim de interesse do tribunal aqui, e que eles estão tentando fechar um acordo, e que, na verdade, ele falou que eles vão fechar um acordo, e que o projeto 112/13, que é o que aumenta as custas, é um projeto de interesse do tribunal, vai ser aprovado, vai entrar muito dinheiro para o tribunal, palavras dele, né? E que não vai ter desculpa para não aprovar o projeto 56, que é o nosso. Perguntei para ele quando ia ser aprovado, né, se ia ser esse mês, ele falou que não, mas... Ele não falou que
Ele falou que não, que ia depender de uma conversa que ele ia ter que o Capês ia ter com o Naline dia 9 de junho. 9 de junho, terça-feira que vem, o Naline vem aqui conversar com o Capês. Falou que a gente... É uma terça-feira. Falou que a gente precisa vir aqui sim para fazer pressão, que isso tem dado resultado. Em peso. Tá? Em peso. Gente, quem está aqui de outras cidades, de outros fóruns regionais, convoca os colegas. Geralmente para a reunião de líderes começa às 14h30, 15 horas. Ele deve chegar antes, também acho. E que essa pressão tem surtido efeito sim, que a gente tem que trazer aqui, porque o que eles falam? Olha, a gente está aprovando os 2 projetos de interesse do tribunal, o 49 e o 112, que é um acordo praticamente fechado, segundo ele. Então a gente não pode deixar de aprovar os 6 e os 56. Não tem desculpa, porque a grande desculpa, ele falou, é dinheiro, a grande desculpa é recurso. Com esse novo projeto, injetando recurso no Tribunal de Justiça, não tem porquê não aprovar. E eles não vão ficar com esse projeto, é o mesmo discurso do Capês, eles não vão ficar com esse projeto dos funcionários sem votar. Tá? E ele não quis dar uma data, ele não quis precisar a data, ele volta esse ano, falou também do vacácio legis, falou que é 180 dias, né? Foi aprovado 180 dias. Se você pensar que é o ano para pagar o ano que vem, deve ser aprovado junho, né? Até o final de junho, talvez. E foi uma conversa, ele falou sobre uma crise também, a Helena perguntou, né? Falou de uma crise, falou que não tem dinheiro, aquela conversa que a gente ouve há 2 anos. E ele falou que não é bem assim, que uma crise representa o governo, mas o Capês representa o legislativo e vai colocar para votar sempre. Tá? Então eu achei que ele foi bem franco, né? Recebeu bem a gente. Eu pedi para ele receber-nos também no dia 9, porque ele falou depois da reunião com o Naline e o Capês, ele vai pedir um follow-up para o Capês. E aí eu pedi um follow-up para a gente. Ele falou que vai receber a gente também no dia 9. Então eu acho que isso aí é boa notícia. Aí ele falou, nesse dia 9 eu vou ter mais informações. Tá? Eu geralmente não costumo ficar otimista, mas eu vou falar para vocês. Eu fiquei um pouco otimista com essa conversa. Eu não sei qual foi a percepção da Eliana, da Shirley, mas eu fiquei um pouco otimista. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente precisa se mobilizar para comparecer aqui no dia 9 o maior número possível de oficiais de justiça. Eu sei que a gente marcou a primeira terça-feira de cada mês como o dia que viríamos em maior número, mas eu acho que eu faço uma proposta aqui, não sei se a gente pode até votar, de comparecer o maior número possível no dia 9. Tá? Eu virei, com certeza, acho que eu vou dormir até aqui no dia 8 para não perder o horário, porque eu acho muito importante. Seria interessante que todos os colegas que estão aqui se empenhassem ao máximo para divulgar, porque realmente pareceu muito importante a nossa presença aqui no dia 9. Pareceu realmente importante. Ele deixou muito claro que essa pressão que a gente tem feito está surtindo resultado. Ele disse que vai ser aprovado. E dia 9, como o presidente do tribunal vem aqui, gente, é muito importante. Os oficiais têm que vir aqui em peso. Parece que o PLC 6 vai ser votado assim, de uma hora para outra. Talvez ainda essa semana, não sei porque eles vão discutir. Nessa reunião eles estão discutindo isso. Agora, o nosso projeto está na fase final, eu senti isso, está numa fase crucial. Só que a gente precisa de muitos colegas, a presença de muitos colegas aqui. O Lito, é verdade, ele quer que muita gente venha. Tá? Então, a gente precisa da ajuda dos colegas para mobilizar os demais. O que ficou claro para a gente, assim, na pesquisa? Dá para ouvir? Não. Então, o que ficou claro na postura do Paulo Peixoto é o seguinte: o Capês, ele quer se livrar da gente aqui. Então, a alegação dele para o tribunal é essa: vocês mandaram um projeto.
O projeto é de vocês. Não tem vício de iniciativa. O projeto, do ponto de vista legal, está perfeito. Não há nenhum motivo para a gente ficar aturando esses funcionários aqui na nossa porta. Né? Não há motivos para a gente ter que lidar com isso. O problema veio de lá, nós não temos nada com isso e agora a gente está aprovando o projeto que aumenta as custas, que é o que você quer, e uma parte desse dinheiro você vai destinar para os funcionários. A conversa é essa, é nesse termo. A gente perguntou quanto vai entrar, se vai ser 3% ou 4%. Ele falou, olha, eu não posso falar para vocês agora. Ele falou, isso eu não vou falar, mas vai entrar muito dinheiro para o tribunal não vai ter desculpa. Então, assim, ficou claro que é uma pressão com a Aline e com o governo, né, no sentido de que a Assembleia não nos quer aqui, eles querem trabalhar sossegado. Deixou claro que o segundo semestre vai ter Sabesp, vai ter pré-sal, eles já vão ter gente demais aqui, eles não querem. Então, eles pediram, e nesse sentido eu estou com a mesma avaliação do Cledson, que a gente vai ter que voltar aqui na terça-feira, num número grande, porque não é para pressionar o CAPES. O CAPES está nos usando para pressionar o governo e para pressionar o Naline. Então, eu acho que é uma questão que é importante mesmo. Porque, inclusive o trabalho de convencimento da importância da nossa função não precisa mais, porque o próprio doutor Capês, ele explicou para os deputados o que é um oficial de justiça, porque muita gente não sabe qual é a função, quais as atividades que a gente exerce, nada disso. E o próprio doutor Capês fez essa defesa. O Paulo Peixoto explicou isso para a gente. Então não há necessidade. Agora, existe a necessidade de a gente colaborar com o Dr. Capês agora. Se ele disse que precisa de muita gente aqui, é porque precisa. Então, vamos fazer a nossa parte. Né?